Olá, tudo bom com você? Eu sou o Dilean e estamos aqui para mais um vídeo do Ministério Integre, o Ministério de Jovens da IBNU. E estamos nesse período agora, nesse tempo de devocional, falando sobre o livro Deuses Falsos, do Timothy Keller. Hoje vamos falar sobre o capítulo 3, ou vamos pelo menos fazer uma introdução ao assunto do capítulo 3, e vamos então terminar na semana que vem, no sábado que vem. Portanto, fique ligado. E se você não assistiu ainda os outros vídeos, olha, estamos no capítulo 3, né? Então já saiu bastante material aí. Você pode entrar em contato aí, pegar o link, né, da playlist e assistir todos os outros vídeos dessa série. E você pode, inclusive, assistir os vídeos das outras séries que nós fizemos. Afinal, já falamos sobre o livro de Juízes, já falamos sobre o livro de Gálatas, fazendo uma exposição aí capítulo por capítulo. Foi muito especial. E agora estamos aí com esse tema dos deuses falsos, falando um pouquinho sobre questão de dinheiro, sexo, poder e a verdadeira esperança que realmente temos, que é a esperança em Cristo Jesus. E hoje então, nesse capítulo, é muito especial porque ele vai falar sobre o dinheiro muda tudo. E isso talvez você já deve ter visto em muito lugar, já deve inclusive até talvez conhecer pessoas que em relação a alguma questão financeira mudaram totalmente a sua vida, mudaram o seu jeito, mudaram as suas amizades e o que é principal, às vezes mais duro, mudaram inclusive caráter. Realmente aquilo que elas aparentavam ser foi totalmente mudado depois de alguma questão, alguma realidade financeira que apareceu. Então vamos falar sobre dinheiro. E falar sobre dinheiro, quer queira, quer não, parece que está bastante na moda. Se você já reparou, a quantidade, por exemplo, de sites que falam sobre dinheiro, vídeos, né, canais do YouTube com verdadeiros gurus, vamos dizer assim, do investimento, da poupança. Bom, dizem inclusive que poupança não vale a pena, né? Mas, enfim, de como você fazer o seu dinheiro trabalhar por você. E a ideia sempre é: você vai enriquecer. Você precisa enriquecer. Você precisa ter esses recursos. E ele vai te ensinar o caminho das pedras. Parece que para algumas pessoas essa ideia de ganhar dinheiro fácil, do sonho de se tornar rico, de ter então uma vida onde eu posso fazer aquilo que eu quiser, eu posso ser como eu quiser, enfim, parece que isso ganha realmente o coração de muita gente. E muitas pessoas, inclusive, perdem tudo porque elas ficam correndo atrás de um sonho que, na verdade, é um sonho irreal. É simplesmente, às vezes, até mesmo enganação para a vida delas, mas porque elas são seduzidas por essa questão da facilidade. Não, se você fizer isso aqui, se você entrar nesse grupo, se você fizer aquilo, aquilo outro, aí pronto, a sua vida vai estar total resolvida, você vai estar por cima da carne seca e vai poder então viver a sua vida tranquila. Isso não é bem assim. O ponto principal que nós queremos chegar com tudo aquilo que nós estamos vendo, daquilo que é a nossa sociedade, daquilo que nós percebemos e inclusive queremos mostrar em relação ao texto bíblico, é que muitas vezes as pessoas acham que elas estão caminhando para uma melhoria de vida, mas elas não estão percebendo que na verdade elas estão cheias de ganância. Na verdade, elas estão cheias de uma perspectiva de vida que está totalmente desconforme, desequilibrada em relação à realidade, inclusive da sua própria realidade. São pessoas que muitas vezes não estão olhando para si mesmas, olhando para aquilo que é a bênção e a graça de Deus sobre a vida delas, mas os olhos estão cheios de pecado, cheios de ganância, cheios de desejo por algo, de uma cobiça e de um coração não agradecido, que inclusive tem afetado a vida dessas pessoas e também a vida das famílias dessas pessoas. É interessante que Nietzsche, por exemplo, ele chegou a dizer que o afastamento, né, a ausência que as pessoas estavam fazendo de Deus na cultura ocidental faria com que o dinheiro fosse o principal Deus dessas pessoas. E parece que isso é exatamente aquilo que nós temos vivido em muitas etapas da vida, ou muitas esferas da vida. Alguns escritores chegam até a dizer que hoje em dia há uma certa cultura da ganância. Essa cultura ela é basicamente, vamos dizer assim, formada ou fomentada pela corrosão, né? Corrosão da alma das pessoas,
onde as pessoas literalmente vendem a sua alma por causa desse sonho de ficar rica ou pelo desejo de ficar rica, e elas não têm mais nenhuma preocupação de humilhar outras pessoas, de pisar sobre as pessoas, de ter qualquer padrão ético. Elas mentem, elas enganam, elas fazem aquilo que for, porque elas precisam enriquecer, e isso então já corroeu totalmente a sua alma. E isso também produz colapso econômico para a vida das pessoas e para a sociedade. Então essa cultura da ganância que está muito introduzida nos dias de hoje, ela precisa ser combatida, ou ela precisa ser refletida à luz da palavra de Deus, no sentido de que nós precisamos olhar aquilo que realmente a palavra nos ensina. E hoje nós vamos ver um exemplo de alguém que foi corrompido por isso, e vamos simplesmente pensar sobre isso e queremos que você analise isso na sua vida. Você conhece a história de Zaqueu, que está lá em Lucas capítulo 19? Se você não conhece, dá uma lidinha no texto, vai valer a pena. Você vai perceber quantas lições importantes e interessantes a gente tem ali. Esse Deus falso, o Deus do dinheiro, ele tem estratégias que são sociológicas e também psicológicas na vida das pessoas, e nós podemos perceber essas estratégias no dia a dia, né? Quer queira, quer não, todos nós estamos inseridos, vivemos num ambiente socioeconômico, não há dúvida. Afinal, moramos num certo bairro, esse bairro ele tem uma certa realidade, às vezes em relação a outros bairros. Você tem bairros, às vezes, que são mais carentes, bairros extremamente mais ricos, e você então vive, quer queira, quer não, num ambiente que já é um ambiente socioeconômico. No sentido de que, inclusive, você tem a escola onde as crianças estudam, você tem o tipo de mercado que frequenta, você tem, enfim, uma gama de questões que estão envolvidas aí com esse ambiente socioeconômico, com você, inclusive, se encaixar e você se perceber dentro de uma realidade socioeconômica. E quando nós estamos vivendo dentro dessa realidade, uma das coisas que nós percebemos é que, sim, há pessoas que estão com uma situação financeira menor do que a nossa, né, pior do que a nossa, mas existe sim pessoas que estão numa situação econômica melhor do que a nossa. E geralmente nós colocamos o nosso foco exatamente nessas pessoas, nas pessoas que têm uma condição de vida melhor do que a nossa, e lá dentro, no coração, muitas vezes começa a seguinte questão: eu não vivo tão bem quanto essa pessoa vive. Eu mereço aquilo que aquela pessoa tem. Eu quero aquele tipo de vida, aquele tipo de situação, aquele tipo de poder, aquele tipo de realidade que a outra pessoa tem. E então a gente começa a focar ou olhar para uma realidade que não é simplesmente. A gente deixa de olhar para a nossa e passa a querer viver uma outra vida. Só que toda vez que a gente cresce alguma coisa, ou até mesmo a gente consegue conquistar alguma coisa economicamente, alguém está numa situação maior, né? Então o pensamento, infelizmente, nos impede de várias coisas. Uma delas, ele nos impede de sermos gratos a Deus por aquilo que nós temos. Nos impede até mesmo de usufruirmos daquilo que Deus nos deu. Porque nós olhamos para o nosso, sei lá, para o nosso carro, para o nosso computador, ou para aquilo que nós temos, e em vez de usar aquilo que nós temos para o bem, inclusive para o nosso trabalho, para o nosso sustento, para a nossa vida, nós simplesmente falamos o quanto que aquilo não produz ou não é tão bom quanto aquele outro que outra pessoa tem, ou aquele mais moderno que existia. E sim, é claro que algumas coisas como ferramentas de trabalho precisam sim de uma novidade, ou precisam ser melhoradas até mesmo por causa da própria questão de trabalho. Isso não há nenhum tipo de problema. Inclusive não há problema em você melhorar as suas conquistas, ou melhorar os seus equipamentos, melhorar de vida também. Não há nenhum problema nisso. A grande questão é você deixar de usufruir e deixar de ser grato por aquilo que você tem, porque você acha que só vai ser feliz quando você tiver aquilo que o outro tem. Esse pensamento também nos impede de abençoarmos pessoas, porque na verdade nós ficamos tão focados em nós mesmos e tão focados naquilo que nós não temos, que não olhamos para as necessidades de outras pessoas, e muitas vezes vamos perceber que a necessidade delas pode ser suprida por cada um de nós. Nós podemos inclusive ser essa grande fonte de bênção para algumas pessoas, porque Deus tem sim nos abençoado e tem cuidado de cada um de nós.
Algumas vezes, itens que são de conforto, na verdade, são encarados ou encaixados na categoria de essenciais. E isso porque não porque nós realmente necessitamos daquilo, mas porque nós vemos na vida de outra pessoa que tem o conforto de ter aquele tipo de coisa e nós então achamos que se nós não tivermos aquilo, nós não sobreviveremos, nós teremos grande problema. E o Keller, então, ele nos lembra de uma forma muito especial que Jesus adverte muito mais sobre ganância do que, por exemplo, nos adverte a respeito de sexo. E nós vamos ver na vida de Zaqueu exatamente essa realidade. O dinheiro exerce um certo poder extremamente sedutor na vida de algumas pessoas. E a história de Zaqueu é marcada por isso. O texto de Lucas, se você está com ele aberto aí, ou se você teve oportunidade de dar uma lida, se você quiser pode até dar um pause no vídeo, dar uma lida no texto bíblico e depois vai voltar aqui e a gente continua conversando. Mas o texto é bem interessante porque vai dizer que quando Jesus entrou em Jericó e ele atravessava a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Olha só que interessante. Nós sabemos que Zaqueu, quando soube que Jesus ia passar por ali, começou a fazer grande esforço para poder ver Jesus. Ele era um homem baixinho, então ele sobe numa árvore para poder estar mais alto e poder ver Jesus. Mas, antes de toda essa história acontecer, Lucas faz questão de nos dar algumas informações sobre Zaqueu. E a informação é: ele é um homem rico e ele é chefe dos publicanos. Por um lado, então, ele era um cobrador de impostos, esse chefe dos publicanos, uma pessoa rica e uma pessoa marginalizada. Por que marginalizada? Porque ele era alguém que estava a serviço do Império Romano, dos governadores romanos, e ele então coletava impostos para essas pessoas. Por um lado, ele era isso, uma pessoa rica, mas uma pessoa marginalizada, uma pessoa não benquista, né, pela sociedade. É interessante, inclusive, porque o próprio texto de Lucas capítulo 19 vai nos dizer lá no versículo 7 que quando Jesus falou que ia para a casa de Zaqueu, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Veja só como era essa questão de Zaqueu ser realmente alguém marginalizado, alguém que não era bem quisto, não era bem visto pelo povo da sua região, pelas pessoas ali, pelos seus compatriotas, né? Então, pelo outro lado, ele como um cobrador de impostos, o que ele participava? Ele participava exatamente da opressão dos romanos sobre os judeus, sobre as pessoas do seu próprio país, né, sobre, enfim, sobre os seus compatriotas. Então ele era marginalizado, mas era alguém que realmente vivia numa situação bastante complicada. E é por isso então que esses cidadãos aí com essas pessoas olham para ele, inclusive chamam, ó, foi ficar na casa ali do pecador, né? Keller então levanta uma pergunta bastante interessante sobre isso. O que atrairia uma pessoa a saber que ela ia ser mal vista pela sua própria sociedade, pelos seus compatriotas, pela sua família, enfim, pelas pessoas da sua cidade? O que atrairia essa pessoa a, mesmo assim, desejar ser um cobrador de impostos, mesmo assim, desejar viver nesse tipo de realidade mais conectado com os romanos do que com o seu próprio povo? E a resposta é a ganância, o dinheiro, o poder. O incentivo romano era muito forte. Essas pessoas, inclusive, elas enriqueciam muito. Lucas faz questão de mencionar isso a respeito da vida de Zaqueu. Ele era um homem muito rico. Lucas vai inclusive dizer que como chefe dos publicanos, ele não era só alguém que estava cobrando, coletando impostos ali na sua região. Ele liderava, né, um grupo de coletores, ele realmente liderava aquela região em relação à coleta dos impostos. Ou seja, ele era muito, mas muito rico mesmo e ao mesmo tempo, bem provavelmente muito odiado pelos seus. Então o que nós vemos é que Zaqueu sacrifica de certa forma a sua vida na sociedade, na comunidade, com os seus compatriotas, por causa do desejo de enriquecimento, por causa do desejo de poder, por causa da ganância que ele tinha. E isso muitas vezes pode estar sendo a realidade da vida de muitos de vocês.
talvez olhando para a situação financeira, olhando para a realidade financeira, ela seja tão mais alto do que os princípios bíblicos, do que a vontade, o desejo de amar ao próximo e se envolver com o próximo, de amar a Deus e ao próximo. E isso realmente fica tão colocado de lado porque, na verdade, os olhos estão focados, estão firmados somente numa realidade. Eu preciso de mais dinheiro. Então, por isso, eu vou sacrificar minha família em vez de ter tempo com a esposa, com os filhos. Eu vou trabalhar manhã, tarde, noite. Eu vou, enfim, fazer isso e fazer aquilo. Eu vou, enfim, viver a minha vida só focada nessa realidade. É interessante que o próprio Senhor Jesus nos conta nas parábolas, né, numa parábola dizendo que alguém trabalhou a vida toda, juntou no seu celeiro, só que chegou o momento dele ser retirado. Ele foi levado embora. E o que ele pôde aproveitar de tudo aquilo? E eu quero deixar para essa semana essa pergunta para você. Onde estão os seus olhos? Como está focado a sua vida? Será que a sua vida está focada na bênção de Deus e naquilo que o Senhor mesmo tem para você? Será que a sua vida está focada na graça de Deus e naquilo que Deus tem te dado de oportunidade de ter e de servir? Ou está simplesmente focado no desejo de ganância, no olhar para as outras pessoas e falar: eu ainda não tenho isso, eu ainda não tenho aquilo, e então eu vou viver e vou fazer aquilo que for preciso para alcançar essa situação. Semana que vem vamos começar a falar sobre a graça de Deus e como a graça de Deus ela resolve esse problema da ganância, porque ela invade os nossos corações colocando a verdade do Evangelho dentro deles. Até semana que vem, um grande abraço.